Boa tarde, meus irmãos, bem-vindos. Estamos dando sequência, então, aqui às atividades do nosso segundo retiro de membros da Sociedade Teosófica, promovido pela Fundação Centro Teosófico Raja. Estamos aqui para dar início à segunda roda de conversa, nessa tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Marcos Queiroz. Olá. Bem-vindo, Joaquim Melo. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bem com todos vocês aí? Como vão as coisas na boa terra? Tudo bem. Você é daqui, né? De Salvador, né? Sim. Ah, legal. Papacarajé. Uma brincadeirinha para descontrair. Se bem que eu prefiro o Abará. Eu também. Que não é conhecido, né? Tudo bem? Gabriel, você está meio no plano físico, meio no plano astral. Você está Pois é isso que eu estou verificando aqui. Eu estava tentando corrigir, não estou entendendo. Agora que eu reparei, né? Na tela pequena a gente não conseguia perceber, mas enfim. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, Marcos, Joaquim, Gabriel e a todos os irmãos presentes. Primeiramente, quero agradecer o convite do Otávio para estar aqui hoje, fazendo parte desse encontro nosso, como mediadora. Vocês me desculpem qualquer falha, porque é a primeira vez que eu estou nessa. Mas vamos lá, né? Tudo pelo. Oi? Foi, Marcos? O microfone falhou um pouquinho. Não sei se desligou. Mas agora aqui não desligou. Tá tudo bem? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, que eu sei que o Otávio quase sobe em cima da mesa para falar aqui. Nós estamos com uma dificuldade séria na tecnologia aqui, sofrimento. Mas, enfim, vamos lá, né? Esse livro do Shri Ram fala sobre qual o verdadeiro trabalho da sociedade teosófica, né? Então, é um compilado de um discurso que ele deu na sessão da Austrália, em 1970, ou seja, está fazendo 52 anos que foi feito, né, foi editado esse livro, e vocês vejam que a tônica é a mesma, parece, da época, né? Sobre essa nossa busca de como desenvolver o trabalho da sociedade teosófica. Eu percebo que, né, estou fazendo faculdade agora, e eu percebo a dificuldade que a gente encontra junto aos professores, junto aos centros acadêmicos, para falar sobre teosofia. E a sociedade teosófica, ela é depositária de toda essa literatura maravilhosa, né? Uma literatura que faz a diferença na vida de qualquer pessoa que a gente conheça. Eu queria começar a perguntar para os três, né? Como é que vocês veem essa limitação, essa muralha desse assunto, né, da teosofia, né, esse assunto teosófico, essa literatura maravilhosa, por que ela é tão difícil de penetrar nos centros acadêmicos? Vocês fizeram alguma reflexão a respeito? Como vai ser a ordem alfabética? Vocês definem, eu acho que pode ser uma boa ideia a ordem alfabética, acho que então seria isso. Então, acho que começamos com o Gabriel, Joaquim e Marcos. Nós temos aqui três, né, acho que gerações diferentes. O Joaquim talvez seja o mais antigo da Sociedade Teosófica, depois o Marcos e depois o Gabriel. Então, são três formas de pensamento bastante interessantes que a gente pode, né, acompanhar aí na reflexão de vocês. E a gente, a partir disso, até tentar fazer um documento para ver o que a gente pode mudar, acrescentar ou não, né? Por favor, então, Gabriel.
Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. É sempre muito bom estar reunido com vocês. Após muito tempo que a gente não se encontra presencialmente, mas por meio remoto, estamos aqui novamente reunidos sob os auspícios do Centro Raja, um local que é muito espiritual e muito especial para a gente, né, para todos nós. Gostaria de estar com vocês presencialmente aí, mas não foi possível, infelizmente. Teremos outras oportunidades para poder nos abraçar. Bom, estudando um pouco da história da sociedade teosófica, a gente vê que a humanidade ela passou por um período em que, durante longo tempo, nós estivemos focados muito no excesso da crença ou do dogmatismo religioso, né? E depois teve um boom para o outro polo, em que saímos muito desse dogmatismo religioso para o materialismo ou o cientificismo. Eu acredito que nós ainda estamos nesse fluxo, sob essa influência. A teosofia, ela propõe uma maneira de pensar diferente, que ela não é baseada, esse raciocínio teosófico não é baseado nesse dogmatismo, mas também não se prende no materialismo científico, uma vez que o materialismo científico, o cientificismo, não ultrapassa o mental concreto. Isso a gente verifica ao longo dos estudos, inclusive quem vivenciou ou vivencia a academia, porque o mental concreto é limitado. E a teosofia propõe um pensar diferente, um pensar que vai além desses limites concretos, dessa dimensão. A sabedoria em si, essa luz da sabedoria, ela vem de um plano superior e exige um despertar de uma consciência diferente, de um pensar diferente, de um agir diferente. E isso vem de dentro para fora. Eu acredito que essa é uma das razões, certamente, isso que eu estou falando aqui não resume todo o pensamento sobre esse assunto, mas eu acredito que essa seja uma das razões para a dificuldade do pensamento teosófico penetrar nos meios acadêmicos, justamente porque o raciocínio teosófico, o trabalho teosófico incentiva, inspira o despertar de uma nova consciência, que vai além do mental concreto. Exige que essa luz espiritual que vem de dentro desses planos superiores possam vivificar os planos inferiores. Acho que essa é uma das razões. Então, eu jogo a bola para o próximo camarada para nós desenvolvermos mais esse assunto. Então, eu vou agradecer muito, assim, um momento de cura, assim, para mim, né? Pela manhã foi genial. E a gente traz os assuntos da superfície, aquilo vai lapidando, né? Vai botando pecinhas novas. De certa forma, foi tratado de manhã que uma boa maneira de introduzir o tema teosofia é não falando em teosofia. Eu tô com a mente com muitas janelas abertas. O Adolfo muito feliz nisso, dizendo como ele trabalha isso no meio profissional dele, né? Trazendo os assuntos, os temas, mas nem tocando na palavra teosofia, as pessoas ficam naquele estado de graça, né? Porque isso faz muito sentido. E indo um pouquinho para o livro, esse mês de junho eu fiz 40 anos de afiliação e sem dúvida foi a coisa mais impactante nessa existência. Mas eu sou da turma que patina, que não desenvolve tanto. Em especial quando a gente vê esse livrinho da Hectare Câmara aqui, né, do nosso tema, né? A gente vê que o Shri Ram, ele sobe muito a régua, né? Com toda a razão, porque o verdadeiro trabalho para ele é um trabalho de transformação, um trabalho de transformação tão poderoso, tão profundo, que parece que é isso que impacta. E quanto a isso, talvez a academia não tivesse barreiras. E, de novo, o Adolfo fez uma metáfora muito bonita a respeito da gravidez, né? Que a parteira pode fazer parte para muitas mulheres, mas ela precisa estar grávida. Então, esse desejo por essa sabedoria, por essa necessidade, tem que estar presente. Eu vi uma história antiga, mas ela é muito bonitinha, que um discípulo se apresenta para um mestre que é ensinamento,
Até o dia que ele disse, então vamos passear. Ele disse, vamos beber água ali naquele córrego. E quando eles baixam assim para beber água, o mestre aperta a cabeça do discípulo dentro da água. E quando ele sai da água, assim, meio um pouco assustado, disse, o que você pensava? Em ar. Bom, então pense em Deus dessa maneira, né? Pense na sabedoria dessa maneira, que a coisa fica mais fácil. Então, talvez seja o desejo de aprender e a forma, né, de a gente mostrar isso. Eu falei com o Adolfo antes, e eu vou falar aqui, que eu acho que passa um pouquinho como a teosofia apareceu para mim ontem, em cima de uma multa de uns R$500. Eu fui almoçar com amigos, bem distraído, e botei o carro na frente de uma garagem. Consegui ter a sorte de chegar e ver meu carro em cima do guincho. Tomei um susto, o que aconteceu? Cheguei perto, estava assim, digo, nossa, desculpa, né? Vocês têm toda a razão, tá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Daqui um pouco, o próprio morador que estava lá junto pro policial sair, começou a me dar conselhos, olha, vai junto, cuida do teu carro. O policial disse assim, se o senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, a gente conseguia tirar do guincho. O rapaz do guincho, olha, eu não posso te levar no meu carro, mas está aqui o endereço. O rapaz do Uber foi junto comigo lá, olha, me dá certeza que você está no lugar certo para mim ir embora. Então eu achei aquilo tão bonito, né? Porque eu digo, isso foi a teosofia que me deu uma tranquilidade, todos quiseram me ajudar, né? Digo, da onde isso? Foi passado, né? Passado o susto, assim, tudo resolvido, da onde isso? Então, acho que é um estado de se relacionar com as pessoas, né? Isso é uma das dádivas da sociedade. Mas, enfim, eu combinei com os dois, a gente fazer inserções curtas, depois a gente desenvolve mais o assunto. Mas eu acho que, Diogo, é o tal do amor, né? Quando a gente consegue, ele vai se filtrando e vai sensibilizando pessoas. Certo. Marcos? Boa tarde a todas e todos. É muito prazer que eu estou aqui participando dessa atividade do Centro Raja. A primeira vez que eu estou como integrante assim, né, de uma mesa, né, já participei até de eventos assim virtuais, né, recentemente, somente os virtuais por enquanto, mas espero ainda participar presencialmente. Gostaria muito de estar aí também e tenho certeza que vou ter oportunidade diante das ideias que já conversei com o Otávio aí, acho que a gente vai ter ainda muito contato. Eu me sinto assim com a responsabilidade enorme, porque eu sou um teosofista neófito, né? Na verdade, tem 6 anos só que eu estou na Sociedade Teosófica, mas fiquei tão feliz de estar conseguindo aprender muito, né, com a teosofia. Já lia algumas coisas antes, mas me filiei mesmo há 6 anos atrás. Bom, indo para a questão, né, que foi colocada por Jô, né, Jô? Isso, Jô. Uhum. Posso chamar Jô, né? Isso, mas deve. Então, eu acredito que tem 2 vertentes para essa resposta, né? A vertente que é da própria academia e a vertente do teosofista ou espiritualista que está tentando enveredar também dentro da academia com assuntos desse tipo. A vertente da academia é a resistência, de certa forma, por conta dos métodos científicos muito rígidos, muitas vezes até ainda positivistas, que são do século XIX. O positivismo, a metodologia científica evoluiu muito, mas eu sempre percebo que quando eu estudo um pouco da filosofia contemporânea, como a gente não acompanha a filosofia se renova, refina o pensamento humano, e a gente ainda continua com os filósofos. Os filósofos gregos, a gente sabe, antigos, etc., eles têm sabedorias que muitas delas foram perdidas, a gente sabe por quê, porque muitos deles traziam a sabedoria antiga, né? Mas os mais recentes, quando eles refinam a partir de coisas que a gente consegue viver na contemporaneidade, mas a gente não acompanha, quer porque a gente não vai a fundo na filosofia contemporânea que está sendo trabalhada hoje, quer porque a gente se apega a determinada escola filosófica e acaba respondendo tudo através dela. E eu acredito que isso acontece muito com a academia.
Na academia a gente percebe uma resistência enorme. Eu mesmo já vi vários professores que eu trabalho, né, como professor, sou professor da UFBA de arquitetura, e eu percebo, às vezes, professores que resistem, né, a informações, e às vezes outros que a gente se surpreende, que tem um pensamento até muito materialista, mas quando sabe que a gente é espiritualista, eles começam a falar experiências que tiveram, e isso abre horizontes interessantes. E aí a gente percebe que isso é um bloqueio mesmo, é um bloqueio que pode ser aberto, que pode ser enfrentado, e às vezes há o receio, né, do teosofista para poder ele não... Então tem essa questão dos métodos. Felizmente a gente já houve, por exemplo, um número cada vez maior de pessoas que foram renegadas por não serem materialistas, renegadas pelos materialistas, e já estão se organizando, muitos deles. Existe hoje um grupo de cientistas chamado pós-materialistas, né? E hoje até alguns cientistas estão deixando de se designar materialistas para se chamarem de fisicalistas, porque dentro da física eles explicam muita coisa e aí acabam defendendo assim, tá vendo isso que vocês falaram que era espiritualismo, eu explico de uma maneira muito mais convincente dentro da física. Aí a gente dá o troco e diz assim, isso que você está explicando agora a gente já explicava há muito tempo e você está muito tarde nessa trajetória de vocês aí, certo? E a parte correspondente ao próprio teosofista, ao próprio espiritualista que tenta buscar, falta, de certa forma, a segurança de poder encontrar, né, uma receptividade, né, porque essa incerteza de que se vai ser aceita ou não. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas querendo enveredar por teses de mestrado e doutorado de assuntos mais espiritualistas e ficam com medo de ter até professores que aceitariam informações desse tipo. Aqui em Salvador a gente tem grupos que se reúnem, não estão se reunindo muito hoje, mas que são professores universitários, que são teosofistas, que tentam criar uma espécie de status quo de ensinamentos espiritualistas que possam ser desenvolvidos e trabalhados dentro da academia, né? E eu acho que isso é uma das iniciativas que pode ajudar a gente a enfrentar essa barreira, né? Então, no fundo, a dificuldade está nesses dois pontos aí, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que isso dá muito pano para manga ainda, viu? Ah, com certeza. Gabriel, você levantou a mão. Ah, desculpa, Marcos, terminou? Não, pronto, tá tranquilo. Certo. Gabriel, você levantou a mão? Sim, eu gostaria de endossar o que nosso irmão Marcos mencionou. O William Crookes é um exemplo. Ele, renomado cientista que sofreu ataques do movimento acadêmico, dos pesquisadores, justamente por ele apresentar estudos sobre experiências espirituais, sobre reencarnação, sobre esses assuntos. E é uma pessoa de grande estirpe no meio acadêmico, mas também no estudo do espiritualismo. Eu passei por uma experiência recentemente que o meu trabalho de conclusão de curso do Direito foi abordando sobre os impactos dos fenômenos parapsíquicos em contratos imobiliários. Então, eu falei sobre direito e parapsicologia, falando sobre o vício oculto no contrato. E uma professora que fazia parte da minha banca, ela, assim, tirou meu couro, né? Mas eu passei bem, mas eu percebi essa resistência. Embora a parapsicologia se utilize de métodos científicos próprios para analisar os fenômenos parapsíquicos. Então, eu estou falando só para endossar a fala do nosso irmão Marcos. Certo. Joaquim, está batendo palma ou quer falar, Joaquim? Errei o bichinho. É um comentário de 15 segundos. Eu estou lembrando aqui que o Ulisses, acho que foi o Ulisses Riedel, que falou que eventualmente tinha algum evento teosófico e daqui um pouquinho mudava a atmosfera. E eles iam olhar e o Shri-Ram tinha chegado. Não é? Então tem esses fenômenos, né? Quando um ser assim de uma realização mais alta se apresenta, a atmosfera muda, né? Então, como o que diz ali, essa transformação, né? Bom, eu vou pegar um ganchinho aqui que traz o aspecto da patinação, assim, que é essa unidade da vida, e pela manhã a Marília foi muito feliz, eu acho, quando observa de se ter um cuidado quanto a teosofia
A palavra é... Meu Deus, é muita janela aberta. Idealista? Não é fantasiada, é... Bom, eu precisava da palavra para ficar mais claro. Idealista, Joaquim? Como? Idealista? Idealista? Idealizada, perfeito, idealizada. Porque, por exemplo, daí eu fiquei me perguntando assim, seria eu capaz de participar do verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica? Porque a unidade da vida é uma coisa totalmente central, né, do ensinamento teosófico, na proposição teosófica, mas eu, no máximo, conheço, ajusto a bússola em cima da unidade. Ela me dá um conforto de vida. Já é muita coisa, né? Saber que o universo é organizado e que tem toda essa lógica. Eu consigo apreender isso mentalmente, mas não consigo saber a unidade da vida. E parece que isso é a grande diferença. O saber a unidade da vida faz com que o Shriram chegue lá no fundo da sala e tudo se transforme, né? Então, eu digo que responsabilidade é ser capaz de realizar o verdadeiro trabalho da teosófica, né? Então, o Marcos falou de tempo, né? Os 40 anos não querem dizer nada. É quase uma vergonha. Imagina! Mas o Joaquim... É isso, né? Então, foi esse pequeno complemento. Então, eu fiz essa provocação porque nós temos, os nossos estudos são com bases no nosso plano mental, né? Então, tudo é mente e a gente procura, de alguma forma, né? Tudo é criado no nosso pensamento e a gente procura, de alguma forma, trazer isso à materialização. Então, quando eu falei sobre essa questão de teosofia nos centros acadêmicos, é com essa possibilidade da gente, de repente, começar a fomentar esse pensamento em nós. Porque se a gente considera que a faculdade, o centro acadêmico, ele difere da sociedade teosófica, então a gente está fugindo da questão da unidade da vida. Porque tudo é uno, né? Então, essa provocação foi com base nisso, né? Da gente procurar, de alguma forma, incluir tudo dentro desse combo, né? Que é a possibilidade da espiritualização para a humanidade, e eu acho que o centro acadêmico deve estar incluído nos nossos propósitos, né? A gente não pode ficar à parte. Pelo menos é uma forma que eu tenho de pensar. Com relação, né, continuando com nossas provocações, o Shriram, ele reafirma em vários momentos no livro sobre a fraternidade universal, né? E que essa ideia ela é aceita mais verbalmente do que na prática, né? Pelo menos foi o que eu entendi que ele fala. E nós, de alguma forma, teosofistas ou teósofos ou estudantes de teosofia, a nossa busca é muito grande nesse trabalho. Eu penso assim, uma vez que a gente está buscando desenvolver esse trabalho, muitas vezes a gente se torna turista, né, dentro da sociedade teosófica, não é verdade? Então, às vezes a gente cobra do outro, e será que eu não estou sendo turista também? Então, eu só apareço, às vezes, quando tem grandes eventos ou não. E eu acho que esse trabalho, esse engajamento, alguma coisa dentro de nós, eu acho que deve movimentar. Mas aí, eu acho que a gente tem que começar a pensar também nessa possibilidade. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Será que eu estou sendo turista? Como que eu faço para fazer esse trabalho? Vocês vejam que coisa mais interessante. Nós estamos aqui no Centro Raja, nós estamos com 5 pessoas. E foi feita uma boa divulgação. Nem o pessoal, assim, quase o pessoal aqui mais de São Paulo também não está presente. Então, o que vocês acham que a gente deve fazer? Qual o caminho que a gente pode desenvolver para atrair? É claro que a gente sabe que não precisa, né? Como o próprio Ricardo fez o comentário na palestra dele, que o Dr. Ulisses fala que a humanidade está teosofando. Mas a gente sabe também que, mais horas, menos horas, também nós não vamos estar mais nesse plano, e a gente precisa deixar, de alguma forma,
alguma coisa para, né? Eu tenho 2 filhas, as minhas filhas, elas não me seguem nesse processo. Então, eu vejo muitos teosofistas falar a mesma coisa. Puxa vida, eu tenho filhos, mas eles também não me seguem. O que vocês acham que a gente pode fazer, se receita não existe, né? Só estendendo um pouquinho mais a minha reflexão. As pessoas, às vezes, perguntam, o que eu devo fazer, né? Ou melhor, qual é a diferença entre ser um simpatizante e ser um membro da Sociedade Teosófica? Qual a diferença? Às vezes as pessoas me perguntam. Então, eu às vezes digo assim, a diferença é que quando você é simpatizante, você vai beber da água. Você vai lá na fonte tomar aquela água. Quando você se torna membro, você não está mais feliz em tomar só aquela água. Você quer tomar a água, você quer beber aquela água, mas você também quer matar a sede de outras pessoas. Então, como é que vocês veem esse movimento nosso? O que a gente deve fazer para haver um maior engajamento? Gente, esse Centro Raja aqui é maravilhoso. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. É um oásis. E, no entanto, nós estamos aqui nesse grande feriado com 5 pessoas. Então, o que vocês acham que a gente deve fazer para a gente viabilizar esse trabalho que o Sri Han está pedindo para nós, o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica, que ele falou lá em 1970, e hoje aqui nós estamos ainda com essa batata quente na mão. Ju, por favor. Vou arriscar um palpite. Que ele veio como um assoprão, e eu não sei se eu consigo fundamentar tão bem como veio, assim, como ímpeto, né? Aumentar a escuta. Sabe por quê? Você deu o próprio exemplo agora, né? Então, primeiro você quer beber água, depois você quer saciar a sede dos outros. Mas tem muito esse movimento de entregar pronto, entregar, eu sei, toma. Mas tem uma frase do Goethe que eu acho ela bem provocadora, que diz assim, nada mais perigoso que o ignorante ativo. Né? Lá atrás eu via no próprio anedotário da Teosófica, como é que é o cristão novo, o que quer assim, sacudir os ombros, né, e catequizar as pessoas. Então, saber um pouco mais do que as pessoas estão sentindo, o que estão querendo, o que estão precisando, né? Eu imagino, até na minha própria loja, né, eu fiz algumas experiências assim de escutar mais algumas pessoas, procurar provocar, assim, no detalhe, no específico, né? E é interessante, né? Às vezes uma única atenção, a pessoa se torna membro até, né? E é interessante, só como tema, assim, né? Aumentar a escuta, mas uma escuta profunda, assim, de saber o que está acontecendo. Isso, por exemplo, esse tema de por que os filhos não acompanham, é um tema muito importante para nós. É o meu caso também, né? E com quem que eu posso falar isso? Também, né? Esse é um tema importante. E nem sempre eu encontro nesse ambiente teosófico, da sociedade, nossos encontros entre as pessoas, essa liberdade, essa possibilidade de tocar nesse assunto familiar. Como é que seria para os filhos virem, né? Enfim, para aqui. Escuta. Imagina, o Marcos levantou a mão. Então, na verdade, até corroborando com a fala de Joaquim, eu acredito que uma das formas que a gente pode ajudar muito nesse processo é a gente diversificar a linguagem que a gente utiliza, né? Porque, por exemplo, a gente costuma manter a forma como a gente tradicionalmente divulga, trabalha a teosofia, os conteúdos da teosofia, e faz isso sem a sabedoria, faz só dentro do conhecimento, né? Olhando bem o que está dito no livro. E a gente, para fazer isso com sabedoria, seria o caso de a gente entender que a gente precisa atingir o público dentro do seu cotidiano, trazer, quer dizer, em vez de fazer a teosofia ir a essas pessoas, fazer as atividades do cotidiano irem à teosofia e a gente enveredar por essas essas atividades, entender um pouco mais elas e fazer elas evoluírem, avançarem para o caminho
da teosofia, não o contrário. Eu digo isso porque na minha atividade profissional é isso que acontece também. A gente tem um cliente de arquitetura, né? A gente tem que entrar na vida da pessoa para saber um pouco mais. E a pessoa também tem que aprender um pouco mais de arquitetura, senão ela não vai poder decidir com muita certeza o que ela vai fazer. Então, de alguma maneira, tem que ter esses dois caminhos. Então, por exemplo, eu algum tempo atrás tive a ideia de fazer uma história em quadrinhos sobre os psiconautas, que eram o nome dos personagens, viajantes do mundo psíquico. Eles, no meio da história, que era uma história bem atraente para jovens, etc., você tinha eles encontrando com um mestre, né? E aí ele tinha os ensinamentos ali presentes. Então, você veja, só para dar um exemplo de uma situação em que você pode alcançar com outra linguagem, né? Eu que fui membro de juventude espírita, eu me lembro que a gente tinha uma movimentação muito grande, era uma mobilidade, uma quantidade de jovens muito grande. Aí, aos poucos, foi diminuindo, até que desapareceu. Muitas das que eu conhecia, hoje não existem mais. Aí eu me pergunto por que a gente não tem mais movimento de jovens. E eu acho que a resposta está bem clara. A gente não está acompanhando a linguagem que precisa ser transformada tanto para a época que nós estamos, quanto também para atingir as várias idades, as várias, sem proselitismo, mas atingir de uma maneira mais fluida e fácil, né, um público mais amplo, né? Eu acho que isso é um ponto forte aí nessa questão. Mas, Gabriel... Só que vocês não teceram comentários sobre essa questão do membro turista. Como é que vocês veem isso? Não é interessante? Não, eu não tô querendo, sabe, criar polêmica nem nada, mas muitas vezes a gente se coloca como um membro turista e a gente cobra do outro, né? Então, como é que fica essa questão do membro turista? Por que será que existe? Mas tem a ver com isso também, porque, veja, eu posso continuar numa filosofia durante anos. Desculpe, eu acabei retomando, mesmo tendo duas mãos levantadas. Perdão, mas eu vou concluir. Mas, assim, mesmo a gente tendo uma filosofia que a gente gosta muito, a gente não vai durar muito tempo se a gente não renovar, se a gente não tiver outras pessoas com quem dialogar, trocar ideias. Eu acho que utilizar uma nova maneira de enxergar, de ver, a gente vai conseguir ter pessoas que não estejam ali só para assistir uma palestra, só para poder... Porque você vai ter atividades, você vai ter outras pessoas, vai ter uma energia ali, uma mobilização. Eu acho que um grupo de pessoas que atuam num serviço, elas conseguem atrair muito mais as pessoas, né? atrair outras pessoas e dar mais motivação para poder continuar. É aquela coisa, novamente, né, de ser sábio na hora de escolher o que vai ser feito dentro de uma loja, né? Falando sobre a questão da linguagem, que tanto o Joaquim quanto o Marcos levantaram, de fato, a linguagem, ela afasta. Nós, com frequência, usamos uma linguagem... Nós usamos o teosofês. E a maioria das pessoas não está acostumada com o teosofês. E isso assusta muitas vezes. É comum... Eu já levei colegas meus, no ensino médio, da faculdade, chegarem e não entendem nada. Não entendi o que ele falou. Né? Então, nós precisamos nos aproximar do outro, compreender o outro, talvez deixar esse verniz teosófico. Isso não significa que nós vamos perder o sentido, mas Marcos mencionou, né, o quadrinho que traz reflexões. Nós podemos nos aproximar das pessoas sem nos afastar do nosso propósito, sem nos afastar do verdadeiro trabalho teosófico, e mantendo esse sentido e gerando mais resultados. Sobre o membro e o turista, eu acredito que se passa também sobre um processo de caminho para dentro, porque cada um tem o seu tempo. Não tem como a gente querer que o outro tenha um insight, se nós também estamos vivendo o nosso processo. Então, cada um tem o seu tempo.
E é isso, mas nós também temos o nosso trabalho de justamente falar, tentar nos aproximar, falar a língua do outro. Né? E eu acredito que é uma das razões de muitos jovens não estarem aqui. Quando eu comecei, eu não entendia muita coisa. Eu acho que era uma questão espiritual mesmo, sabe? Uma questão intuitiva, que fazia eu querer participar. E muitas vezes eu saía da reunião e falava, nossa, mas eu não entendi muito bem, sabe? Mas alguma coisa ali chamava minha atenção. Outras pessoas não conseguiram dar continuidade. Então, nós temos o nosso trabalho, nossa função enquanto membros, enquanto filosofistas, adeptos de teósofos, de buscar despertar no outro essa luz. O livro Caibalhão abre um livrinho falando sobre isso, né? Que a gente consiga despertar essa chama no outro, fazer esse trabalho. E muitas vezes a gente precisa sair dessa formatação teosófica para usar outras linguagens. É isso, a gente tem que dominar as linguagens, né? A habilidade da comunicação. Posso falar um pouquinho turista também? Pode. Então, eu lembro de uma psicóloga amiga minha que ela sempre lembrava que em qualquer conflito, em qualquer dissonância de relação, ela dizia assim, 50-50, né? Tem as duas partes. Então, o turista, de certa forma, ele também já é um resultado, já é um sintoma da outra parte que não é turista. Né? E eu vou reforçar essa coisa da escuta, porque se a prática teosófica vira uma espécie de pregação, a pessoa ela não é realmente muito importante no ambiente, né? Ela vai, frequenta, mas ela não é demandada, ela não é convidada a dar sua opinião, a participar, a ser importante no grupo. Existe quase uma construção do passivo, né? Do assistente passivo, porque o modelo, assim, o camarada vai lá, fala da palestra, ok, um chá e tum, e tchau e bênção, né? Então, tipo, tá, e esse momento de acolhimento, esse momento de olhar, aquele olhar, né? O que está acontecendo com ele? Como impactou essa palestra, né? Então, essa escuta e esse acolhimento, eu acho que seria um pouco mais de prática de integração. Eu tinha mais um item, mas perdi, tá bom assim. Obrigado. Tá certo. Realmente, a gente precisa refletir muito sobre essa questão, né? Da escutatória e também, hoje em dia, a gente está muito mais preocupado em falar do que ouvir, né? Isso já há algum tempo a gente percebe que a humanidade está nesse patamar de mais falar do que ouvir. Mas a nossa ansiedade, né? Nós, estudantes de teosofia, talvez por nós estarmos movidos por essa energia tão maravilhosa, porque não tem nada, pelo menos na minha opinião, não existe nada nesse mundo que me dê respostas como a literatura teosófica. Não tem, para mim não existe, sabe? E respostas que me deixam tranquila. De repente a gente sente uma vontade, uma necessidade que todo mundo possa participar dessa egrégora. O que o Gabriel falou sobre a questão os jovens, né, a dificuldade do jovem ouvir esse teosofês, e que muitos acabam não entendendo. Eu tenho muita coisa que eu não entendo até hoje, sabe? Já faz mais de 20 anos que eu estou como membro da Sociedade Teosófica, e tem coisas que eu não entendo até hoje, mas alguma coisa dentro de mim é movida a continuar com esse trabalho e tentar, de alguma forma, expandir esse pouco que eu sei para atrair outras pessoas, né? Mas vamos lá, meus queridos, temos uma amiguinha que quer participar também. Eu posso só fazer um comentário aqui, porque senão a gente vai passando o assunto e aí perde o time. Eu estava pensando aqui que nós podemos, enquanto teosofistas, né, adeptos de teósofos, sermos mediadores do outro enquanto personalidade com o eu interno dele, sem querer impor, trazer verdades, mas inspirar, gerar reflexões, trazer perguntas e não verdades. O papel do mediador é esse, não trazer como um jogador, né, que vai sentenciar ali um processo, um litígio, solucionar, é isso e acabou, mas mediar, sem trazer verdades e conclusões, sem impor,
promover, sabe, a reflexão para que o outro tenha essa liberdade de descobrir a si mesmo. E isso é teosófico. Talvez o nosso papel seja auxiliar, inspirar, sermos catalisadores, e não, como foi mencionado aqui, prosélitos, que o irmãozinho chega na loja, no Get, ele abre a boca e a gente joga a teosofia para dentro. Né? E o que nós questionamos que os outros fazem isso por aí, mas a gente precisa refletir também sobre essa conduta, né? E aí perde a magia do acontecer espontâneo, daquela coisa que acontece de forma inesperada e especial, que toca o nosso coração e dá o brilho no olhar. Essa tua fala me trouxe uma lembrança. Certa vez lá em Curitiba, eu dando curso de introdução ao pensamento teosófico, e é como você falou, a gente vai jogando, né? Informação, vai jogando. Aquilo, se para mim faz sentido, então acho que para o outro vai fazer também. E essa ideia que você trouxe de mediadora me chamou a atenção. E eu jogando as informações, depois de mais ou menos, acho que uns 15 dias, uma das pessoas que estava participando, ela pegou, falou: João, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, se tiver a resposta, né? Daí, se eu não tiver, eu vou buscar alguém que me traga a resposta. Aí ela disse assim: tá, tudo isso que você está tudo isso, esse curso que você está dando, tudo isso até agora, assim, caiu feito uma bomba dentro de mim. E o que eu faço agora com tudo aquilo que eu vim até hoje acreditando, praticando, né? Porque eu sou católica. Eu peguei e falei: amiga, é difícil te dar uma resposta, mas o que eu sugiro para você foi o que aconteceu comigo. Eu sempre falo para o pessoal, quando eu entrei na Sociedade Teosófica, a primeira vez, dia 10 de julho do ano de 2000, falava-se em rondas e cadeias, mas quando aquilo caiu, assim, eu falei: nossa, mas o que é isso? Que gente pirada, que loucura é essa? Mas fez tanto sentido para mim, tanto sentido, que eu fiz o quê? Aquilo que eu tinha como informação, que veio desde a minha formação religiosa, que era católica, eu guardei aquilo que me servia e aquilo que não me servia, eu dispensei. Foi o que eu falei para ela, sabe? Então, eu acho que essa questão que você trouxe, Gabriel, como ser um mediador, eu achei interessante. Mas vamos dar oportunidade para a nossa criaturinha amada, Rose Paris? Rose, por favor. Olá, irmã. Ouve bem, irmã? Sim, irmã, estou ouvindo. Ok. Então, olha, me permita, irmã, fazer um pequeno comentário sobre a conversa, a roda de manhã, né? Porque eu queria ter falado lá naquele momento, mas não dava, né? Porque a gente tem os horários. Então, o que eu quero dizer é que eu apreciei muito e acho que tem toda a razão os três irmãos quando eles colocam a importância da questão da doutrina do coração no trabalho teosófico. Abrir o coração, fazer o serviço por amor e não somente por sacrifício, né? Então, eu acho que esse direcionamento ele é muito, muito importante e praticamente é o que tem carregado o trabalho em muitas regiões, né, do Brasil e também pelo mundo afora. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma análise e dar sugestões sobre o trabalho que eu tenho acompanhado em São Paulo há mais de 26 anos, né? Então, essa questão do nosso trabalho passa assim por muitas nuances, né? Por exemplo, você falou que o Centro Raja é uma maravilha, né? É um paraíso. Irmã e irmãos que estão me ouvindo, vocês não fazem ideia o quanto nós temos sofrido para fazer a manutenção do Centro Teosófico Raja. A época áurea acabou quando
aquele casal maravilhoso que está fotografado ali na biblioteca, ia lá, pegava os livros, sabe, assim, rapidamente limpavam tudo, davam conta de tudo, faziam tudo. Era gente de São Paulo para lá e de lá para São Paulo. A época áurea acabou. E eu cheguei numa época quando, não sei se chama Márcio Cecim, estava percorrendo as lojas teosóficas pelo Brasil, apresentando uma tese de que o trabalho teria que fazer uma mudança na linguagem e na prática teosófica para que as pessoas se sentissem melhores dentro das lojas. Ora, pois o trabalho dentro das lojas aqui em São Paulo, que já teve oportunidade de ser durante a semana toda, e cada loja tinha o seu esquema, mais precisamente eu cheguei na loja Teosófica Liberdade, fui recebida por um casal, o Dr. Carlos Vieira e a Neres, né, com um sorriso ali na porta, sempre era assim, cumprimentando, olha, entre, tome um cafezinho, e a sala lotada de gente. Quando eu fui presidente, até em 2004, eram 90, 80 pessoas dentro da sala. Quando a doutora Rada Bonier veio, eu nem fiz a propagação, a divulgação, porque eu sabia que ia chover muita gente, mais de 200 e tantas pessoas. Teve gente que não pôde entrar, né? Então, era assim. Agora, uma coisa importante que eu aprendi nesses encontros e nas reuniões é aprender a prestar atenção no que os irmãos fazem e no que eles falam. Porque a vida privada, cada um tem lá os seus problemas. Mas quando o irmão está ali apresentando, muita coisa interessante é passada e muitas lições também. Então, eu aprendi que a consciência, né, onde há consciência, há vida, né? Então, ou seja, onde há vida, há consciência. Consciência diferenciada. E a doutora Rada Bonier fala que a consciência é a única realidade para cada indivíduo. Ela afirma isso no livro A Sociedade Teosófica Hoje. Ela afirma isso. E eu aprendi durante a minha vida, lendo livros, eu li uma frase muito interessante sobre a questão de quem ensina, que diz o seguinte, que o melhor professor é aquele que conduz o estudante ao limiar da sua própria consciência. Eu não lembro quem foi o autor dessa citação, mas eu acho ela muito importante, porque a pessoa não força o ensinamento, seja ele fácil ou difícil, não força, mas encanta o estudante, e o estudante se apropria daquilo. E ele passa a fazer parte da sua vida, do seu coração, ou não. Então, dependendo do modo como a gente faz a apresentação dos trabalhos, simplesmente a carga vai ser boa ou ruim. Então, aí teve um irmão, depois de algum tempo, ele estava dando a doutrina secreta num horário que era o Fundamentos de Teosofia. E ele queria fazer melhor o trabalho, né? Explicar melhor, já caiu logo na doutrina secreta. Então, ali entrava todo tipo de gente, né? Não era para membros. E esse irmão, ele me disse um dia, Rose, não existe o trabalho da ST, existe o trabalho de fulano, beltrano e cicrano. Está entendendo? Então, você faz o seu trabalho e cada um faz o seu trabalho. Ou seja, ali eu senti que não tinha união para poder fazer o trabalho, não porque não tinha os propósitos. A teosofia é linda, tudo que se prega é lindo, os títulos são maravilhosos, mas acontece que quando você vai trabalhar com as pessoas, você sente a fragmentação e uma coisa que engessa. Então você pergunta, como que a gente pode atrair mais pessoas? Ora, a gente vê lá que esse trabalho da ST, de palestras e estudos à noite, leva muita gente a assistir. Muita gente tem assistido, e estudado e elogiado, né? Mas o que a gente pode fazer junto e pode fazer separado, né?
Então, ou seja, eu não concordo que seja assim só o trabalho de uma única pessoa, mas a liderança realmente é importante. Porque enquanto o Dr. Carlos Vieira era vivo, ele mantinha tudo aqui com os recursos dele mesmo, ele arrumava o jeito de ajudar as pessoas a voltar para o Nordeste, para o Paraná, para o Mato Grosso, ele dava conta de tudo e não me perturbava com problemas contábeis, porque eu só presidia, fazia uma parte mais acadêmica e ele cuidava de todo o resto. Mas aí, o que aconteceu? Ele, né, adoentado, parou. Aí os irmãos tomaram uma determinada decisão que acabou não ajudando muito a ST. E aí agora, o que é que nós temos? Que cuidar dos espaços. A nossa preocupação agora é manter os espaços da ST em São Paulo. Estou falando de São Paulo por quê? Porque é muito importante. Anita Garibaldi, coisa aí para resolver a parte do imóvel. Centro Teosófico Raja, a atividade dos irmãos foi essencial para que o Centro Raja tivesse seus documentos aprovados pelo Ministério Público. Aí tem a questão da instituição Pitágoras. As lojas estão meio enfraquecidas? Estão sim. A loja Liberdade, ela tem dinheiro, entende? Ela tem dinheiro, mas não é um dinheiro suficiente para fazer grandes coisas, né? Então, o Centro Teosófico Raja, ele é tudo isso e muito mais, só que exige gente que seja comprometida com o trabalho. Agora, quando vai atrair, a gente pensa assim, por exemplo, a gente fez a divulgação desse evento e tudo, mas eu pergunto, irmã, quantas pessoas podem frequentar um evento tão longo? Quantas pessoas podem pagar pelo evento? E entre outras questões, eu não vou me alongar, mas existem N coisas, entende? Que atrapalham o nosso trabalho, porque a Sociedade Teosófica parece uma instituição só para elite, só para gente muito inteligente, que sabe falar, que sabe se expressar e tudo mais. Eu dou um exemplo para finalizar de um irmão. Você pode concluir, querida. De um irmão que está conosco há mais de 30 anos, porque eu entrei depois dele. Esse rapaz, ele entra nas reuniões calado e sai calado. Ele não pergunta nada. Eu só fui ouvir a voz dele, não sei nem quando. E aí, agora, ele está conosco ainda. Nós estamos o quê? Acho que talvez em 8 ou 9 pessoas. E a gente vai conversar sobre a questão das atividades, tudo. E as pessoas parecem não querer se comprometer porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo. Mas veja bem, esse evento foi a termo porque irmãos tiveram a capacidade de organizar e colocar para funcionar, né? Então, existem muitas coisas dentro da Sociedade Teosófica que podem melhorar. Existem muitas ferramentas da administração que podem melhorar o trabalho. Mas o coração das pessoas precisa ser realmente atingido, como de manhã foi falado. E nesse caso, só a generosidade, que é a primeira das 6 perfeições, é o suficiente, entende? Então, no espaço, a gente tem que... não precisa nem ter cafezinho, mas precisa ter um sorriso, precisa ter uma pessoa que dê atenção para quem entra, né? Então, eu conheço algumas, eu, por exemplo, eu fui em Salvador, Rio de Janeiro não conheço, mas eu conheço aqui no estado várias lojas, mas tem muita coisa. Só que eu tinha prometido a mim mesma que eu nunca mais ia participar de um grupo para melhorar o trabalho teosófico. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, olha, não adianta, porque a gente fala e não coloca isso em prática, não coloca as ideias em prática. Mas é uma questão de paciência, que é também uma das paramitas, né, irmão? Então, muito obrigada por ter me ouvido. Obrigada. Obrigada, Rose. Nada. Os irmãos querem fazer algum comentário sobre o que a Rose colocou? Então, eu queria só confirmar, né, e agradecer pela fala de Rose, que ela realmente trouxe coisas, inclusive algumas coisas até que eu ia dizer também aqui, porque quando eu falei de linguagem, eu acabei
recebendo de supetão essa segunda pergunta, né, que a gente não estava respondendo, e acabei não amadurecendo, mas assim, o que eu queria dizer sobre linguagem é justamente isso, é você ter caminhos diferentes para poder atingir as pessoas, inclusive tendo sempre essa mensagem que é a do coração, como o Rose colocou, para poder não ficar uma coisa vazia, mas no fundo a gente tem que lembrar que para cada função tem uma expertise muito grande que pode ser desenvolvido. Então, por exemplo, para essa atividade de divulgação, tem um grupo de divulgação que tem que trabalhar, né, com os mesmos recursos de marketing que qualquer empresa tem. Eu digo isso porque, assim, quando eu fui fazer uma palestra sobre um aniversário da nossa loja, eu fui pesquisar, né, como é que funcionava lá em Chicago, né? O Tim Boyd explicando como é que funciona lá, ele mostrou as instalações, e não existe povo que tenha mais capacidade de divulgar as coisas que faz do que o americano, e eles mostraram ali como que funcionava lá, e era uma riqueza de informações que cativava qualquer um. Você tinha assim uma tenda que funcionava enneagrama, outra tenda com tarô, outra tenda com palestras que falavam sobre os mestres, outra que falava, quer dizer, no meio de tudo isso tinha uma pessoa que gostava de uma daquelas coisas, assistia, depois via uma mensagem de outra coisa, como se fosse um congresso acontecendo. Então, isso é uma coisa que motiva. Então, não é nem dizer assim que é atrair por uma coisa que é mais, digamos assim, que está fora da sociedade teosófica, não. Atrair pelo ponto que a gente tem, que gosta, que dá vontade da gente ir para um determinado lugar, e com isso a gente também conhecer outras informações, porque dentro dessas várias linguagens você pode aprender esse ensinamento. Então, usar a sabedoria até para esse processo de divulgação do ensinamento teosófico, entendeu? Então, seria isso, só para poder complementar o que eu tinha falado. Certo. Gabriel... Oi. Desculpa. Não, vai, Joaquim, fala. Eu tenho ficado encantado com já não é tão moderno, que é a constelação familiar, né? E o Bert Hellinger, que é o fundador dessa corrente, dessa ideia, dessa prática, ele traz a lei do dar e receber. E é tão interessante que ele demonstra que nas relações, em especial nas relações de par, assim, sejam amigos, casal, sócios, tem que ter uma paridade. Eu vou dar um exemplo de uma terapeuta que falou que atendeu, no caso foi até em consultório lá, uma moça que chegou, e o Pedro sumiu, o Pedro me abandonou, e o que aconteceu? Eu pago a faculdade, eu pago o carro, eu pago roupa, não sei o quê, e o Pedro sumiu. E o que o Pedro faz por você? Ele não faz muito, ele vai para a faculdade, o Pedro não fazia nada com ela. Então, como ela dava tudo e o tal do Pedro não dava nada, ele desapareceu. É curioso que nessa teoria dela, e eu estou papagaiando aqui, né? Não sei o quanto tem em que leis que isso se apoia ou não, mas como que cria uma dívida que a pessoa não podendo pagar, ela desaparece. Agora eu vou tentar trazer isso para o nosso ambiente teosófico aqui. Então, desculpa usar uma palavra dura, assim, mas as lojas que têm dono, eu acho que elas geram um pouco de desequilíbrio, porque esse dono ele influencia tanto que os outros ficam desnecessários quase, né? Ou inoperantes até. Então, entre os membros, eu acho que tem que ter uma paridade de participação, de novo, né? Ou a coisa vai escapando e por motivos sutis, que talvez a gente nem compreenda que lei é essa que opera. Mas eu vim só, então, oferecer essa reflexão, essa existência da lei do dar e receber. Quem achar que é pertinente, dê uma olhada nisso e veja se faz sentido nessa equalização da ação em grupo. Pronto. Certo. Vamos, então, para um outro momento da nossa mediação. Gostaria de mudar por uma questão, por exemplo, o Shirihan, no livro, ele traz uma abordagem também sobre a regeneração da humanidade, né? E também ele fala muito sobre a questão da fraternidade universal. Partindo desse princípio da regeneração da humanidade e da fraternidade universal, se a gente fosse colocar isso numa escala, o que a gente deveria fazer primeiro?
se é que a gente tem essa capacidade. Participar da regeneração da humanidade para atingir a universalidade, né, da fraternidade, ou o contrário, trabalhar a fraternidade universal para alcançar a regeneração da humanidade. Não nos esquecendo que tanto a regeneração da humanidade como a fraternidade universal, ela deve passar pela autorregeneração. Como é que é isso para vocês? Como diria o Platão, na pergunta já tem metade da resposta. E é a autorregeneração. Eu diria quase que a pergunta é inadequada. Não é uma escolha, não é uma escolha. Porque esse trabalho da autorregeneração, e segundo o próprio estado que provavelmente o Sri Rama atingiu, essa comunhão tão grande com a vontade divina torna, desculpe dizer, mas irrelevante. Porque essa ação vai ser tão simétrica, tão sincronizada com o que é necessário para aquele momento, naquele estado, que a pessoa é uma força viva do divino, fazendo o que tem que ser feito, onde estiver, e de uma maneira perfeita. Agora, tu desce o tom, né? A tal da autorregeneração. Aí é que tá. Eu até botei no livrinho aqui, de repente ele fala, não, você tem que entrar, né? Eu tava lendo esse livrinho, o outro dele aqui, Um Vislumbre da Realidade, né? Mal aparece ali, e eu só conseguia ler metade da página, tinha que baixar o livro. É como se ele pegasse pela mão e fosse subindo, a gente vai indo, daqui a pouco falta ar e desce, e ele vai levando para aquele lugar, né? Para aquele lugar do não tempo, né? dessa perfeição, onde assim, né, cegamente parece que dá um tato assim total da unidade, mas assim, se essa autorregeneração for adequada, as duas coisas, a regeneração, a fraternidade, o amor universal, o bem-querer, tudo acontece simultaneamente, eu acho. A gente não pode, né, esquecer que um dos primeiros objetivos, né, da Sociedade Teosófica, né, nós estamos falando de um grupo que faz parte da Sociedade Teosófica, membros que estão trabalhando com propósitos afins, e um dos primeiros, né, objetivos é justamente esse, formar um núcleo da fraternidade universal, né? Como é que a gente trabalha isso? Quando a gente fala sobre a regeneração da humanidade, é muito abarcante. A regeneração da humanidade. E se a gente for olhar para o nosso trabalho, né, como é que é isso? Como é que a gente está? Como a gente pretende desenvolver esse trabalho de regeneração da humanidade para atingir a fraternidade universal? A gente não pode viajar, né? A gente tem que ter uma consciência desperta, né? Pois não, Gabriel, fala. Bom, que para a gente falar sobre isso, pensando no futuro, a gente não pode deixar de olhar para o passado, de olhar a história. Porque nós estamos falando da humanidade. E nós estamos falando sobre a regeneração humana, a regeneração da humanidade. Quais as causas dos maiores problemas que nós já vivenciamos ao longo da história da humanidade? Grandes guerras, como nós temos observado atualmente, questões diversas, problemas enormes. Então a gente não pode esquecer o que nós já vivemos, tentar não repetir os mesmos erros e buscar verificar a causa desses conflitos. E passa pela questão da separatividade, da unidade. Uma das grandes doenças que assolam a nossa atualidade é a depressão, problemas mentais, né? Saúde mental. E no início você começou, Jô, falando sobre como que a teosofia pode entrar na academia, mas nós precisamos também ouvir o que a academia tem nos, né? Sem querer impor o que nós acreditamos, sem querer impor verdades, porque a ciência, a gente tem que buscar o caminho do meio, né? Como foi falado aqui, a escutatória, e também foi falado sobre nós ouvirmos o outro, o que o outro sofre, o que o outro passa. Falamos sobre mediação, o Joaquim falou sobre constelação, né, familiar e tal, que envolve a psicologia. Então, foi falado também sobre
a autotransformação, autorregeneração. Como nós podemos auxiliar nesse sentido? Caminhando em busca da ciência, né? Dos instrumentos que a ciência nos aponta, para dar uma boa utilidade, para aplicar no ser humano. Então, um dos grandes problemas é a saúde mental, né? Muitas pessoas com depressão, muitos jovens passando por isso. E se nós falamos sobre a regeneração, nós falamos sobre o futuro. Mas nós temos que trabalhar nisso agora. Muitos jovens passando por isso. E como que nós estamos auxiliando eles? Será que nós estamos ouvindo? Ouvindo e abraçando, acolhendo e apontando com responsabilidade possíveis soluções? Porque nós falamos sobre a regeneração humana, parece que é uma meta muito distante, uma coisa muito grande de se realizar. Mas isso pode ser realizado com pequenas atitudes no dia a dia. Porque senão a nossa postura não vai passar de uma fórmula vazia. Só que trazendo provocações, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, eu me remeto à regeneração humana, né? Quando Rada Bunier fala a respeito da conexão, né, que nós temos, quer dizer, dizendo que todo sistema vivo tem algumas qualidades específicas, né? E aí ela inclui aqui a própria teosofia, a sociedade teosófica como um sistema vivo, né? E aí que entra essa questão da regeneração humana ser a regeneração da raça humana, e essa raça humana tem uma característica de um ser vivo, porque aí a gente já conecta com os campos morfogenéticos, e aí, de certa forma, pode parecer estranho dizer que a regeneração de um ser é a regeneração também da humanidade. Porque quando Rupert Sheldrake diz que uma espécie evolui a partir de uma massa crítica de evolução que ocorre dentro de uma mesma espécie, dentro de um mesmo grupo, pode ser um grupo de seres que tem uma afinidade vibratória, que tem uma certa conexão, e nós temos já um agrupamento formado pelo fato de sermos humanos, né? E já formamos um campo morfogenético por isso, e aí essa evolução também vai estar acontecendo. Então, a gente tem responsabilidade sobre isso, e recentemente eu fiz uma palestra sobre karmas coletivos, e a gente falava justamente que quando a gente realiza alguma coisa num grupo, a gente tem karmas sobre aquilo que a gente realiza, tanto positivos como negativos. Então, nós temos, enquanto sociedade teosófica, um karma, nós temos, enquanto seres humanos que não comem carne ou que comem carne, como seres humanos que gostam disso, gostam daquilo, e como seres humanos também. Então, existe um campo que nos une, que nos faz crescer interna e externamente, e dessa maneira a gente acaba conectando também todos nós. Então, por isso que eu concordo com o que Joaquim falou, porque quando você cresce, digamos assim, quando você produz uma fraternidade universal, você também está promovendo a regeneração da humanidade. E essa regeneração da humanidade é, digamos assim, algo que ocorre bem assim dentro dessa bipartição de acontecimentos, né, simultâneos, né? Mas claro que a gente precisa, como seres encarnados na Terra, precisa ter algo objetivo, né? E nessa questão da objetividade, como a gente não consegue alcançar ainda isso que está acontecendo num nível que transcende a gente, porque mesmo a gente não fazendo parte mais de uma alma-grupo, porque adquirimos uma individualidade, mas a gente sabe que a diferença só é porque nós temos essa individualidade. Nós não somos dependentes dessa reunião de outras almas para agregar esse aprendizado, né, coletivo. Esse aprendizado coletivo já está acontecendo. Em outra instância, está tudo acontecendo no nível astral, no nível mental, no nível búdico, enfim, isso está acontecendo e a gente só não tem consciência disso. Precisa cada vez mais buscar essa conscientização e trabalhar usando essas leis que são até responsabilidade nossa, porque uma vez nós conhecendo essas leis, cabe a gente a responsabilidade por conhecermos essas leis e o que fazemos com elas. Entendeu? Então, acho que é por aí um pouco também. É interessante tudo isso, né? As discussões, elas nos levam sempre a reflexões muito boas.
E quando eu trouxe essa ideia da regeneração humana e também da fraternidade universal, a partir da nossa autorregeneração, da nossa autocultura, do autoconhecimento. Por quê? Porque senão vira cego guiando cego, né? E o que você falou agora, Marcos, é bastante pertinente por conta da consciência, da nossa autoconsciência, porque esse é um trabalho, nós não estamos aqui numa agremiação, como já foi dito nas palestras anteriores, né, de tapinhas nas costas. Se nós não desenvolvermos a responsabilidade para com esse trabalho, esse é um trabalho que a gente tem que ter dignidade perante o nosso eu interno. Nós temos que ter dignidade perante os mestres que estão confiando em nós como veículos aqui no plano da manifestação para o desenvolvimento desse trabalho. Então, nos cabe essa reflexão e essa certeza de que nós precisamos erradicar de nós a ignorância. Nós ignoramos muita coisa. Nós não sabemos como o plano oculto opera. Nós não sabemos nada disso, nós temos uma ideia através da literatura, mas nós navegamos nos planos superiores quando estamos dormindo, mas quando nós acordamos isso é velado, porque nós não temos sequer condição de trazer lembranças na nossa memória do que nós fizemos durante os nossos sonos, né? Então, quanto mais a gente puder despertar em nós essa autocultura, essa autorregeneração, esse comprometimento, porque é um comprometimento com a vida do planeta. Nós estamos falando da humanidade. E não estou colocando aqui como, assim, com ego agigantado ou como um ser privilegiado. Não, muito pelo contrário, sabe? É fazer esse trabalho mesmo pela compaixão. Se nós não desenvolvermos em nós a compaixão, nós não vamos conseguir desenvolver um trabalho a contento. E onde nós vamos ficar perante o nosso eu interno? Se a nós foi dada essa habilidade, essa condição de desenvolver esse trabalho. Então, nós estamos aqui, 4 pessoas na telinha e mais outras quase 70 pessoas do outro lado, falando abobrinha, nós estamos falando coisas sérias. E isso a gente tem que ter em mente, essa seriedade, essa sinceridade para com o trabalho nós temos que despertar em nós, né? Joaquim, você levantou a mão, querido, fale. Quando eu entrei na sociedade, o primeiro objetivo era traduzido como um núcleo de fraternidade. Daí, se eu não me engano, foi o Arnaldo que trouxe uma questão, propondo uma revisão de tradução, e ele procurou propor o núcleo da fraternidade. Isso tem uma mudança gigantesca, porque quando fala de fraternidade, dá a impressão mais que é a questão da emoção, né, da emoção fraterna. Mas quando fala ser o núcleo da fraternidade, fica mais uma perspectiva de ser um ponto até físico e geográfico de irradiação do andar de cima, da fraternidade. E hoje eu estou pegando aqui de orelhada uma fala do Jacó, que eu nunca ouvi nada sobre isso, mas achei muito interessante, que num grupo, assim, numa reunião, o grupo tende a ascender até o limite do mais... a vibração mais alta, né? Então, eu acredito que dos papéis de uma loja teosófica, acho que o Lead Bitter, que tem um capítulo que fala o lado oculto de uma reunião da loja, né? Então, talvez o papel dos membros seja, digamos assim, criar esse patamar vibracional para o andar de cima sejam os grandes chefes. Eles não devem ter tempo para isso, se bem que nas multidimensões o tempo é uma piada nossa aqui, mas a gente vai ter um olhar e uma efusão, né, uma ajuda espiritual de anjos, sei lá, né, dessa turma que zela pela crescimento e evolução da humanidade. Então, eu acho que esse é um dos papéis também da sociedade teosófica, das lojas teosóficas, é trazer esse patamar vibracional para que no momento do nosso encontro a inspiração surja, né? Pronto. Com certeza. Uhum. Então, acho que o nosso tempo está se esgotando. Eu queria deixar mais uma reflexão, gostaria que vocês tecessem a respeito sobre o significado, vida é ação, né?
Como pode o grupo de membros da Sociedade Teosófica pôr em prática essa ação para cooperar com essa regeneração? Quando a gente fala sobre a verdade, o que é a verdade para vocês? Como acessar essa verdade? A liberdade, ela deve ser um pressuposto. Olha só, já tô sentenciando, já tô trazendo uma verdade. Tá certo. Que gafe, né? Não, tá certo, é assim mesmo. Mas a liberdade, o pensamento, o raciocínio livre, a liberdade, ela precisa estar entre nós. Nós precisamos dar ao outro a liberdade. Eu acho que essa acredito que seja um caminho para nós alcançarmos o que nós acreditamos ser a verdade, né? Que talvez seja difícil acessá-la considerando as circunstâncias em que nos encontramos. A fraternidade também, ela precisa estar entre nós. Que não é possível, eu não acredito, nós darmos ao outro, ao nosso irmão, à nossa irmã, a liberdade sem sermos fraternos. E talvez nós precisemos mais sermos fraternos para então sermos livres e dar ao outro a liberdade do que pensarmos primeiro na liberdade. Porque me parece que falar em fraternidade significa falar em compaixão e amor. E quando nós olhamos o outro, parece que aquela imagem, a cor dos olhos, o cabelo, de onde vem, o que faz, parece que isso já cria um obstáculo. Ser fraterno e nos aproximar do outro com liberdade exige a fraternidade. E talvez isso seja uma possível solução ou tentativa de remédio para aquilo que a Rose trouxe ainda há pouco. Esses conflitos. Então, acho que suponho que nós precisamos da fraternidade, amar ao próximo, não da palavra, da boca para fora, mas verdadeiramente. Ainda que o outro fale uma coisa que que a gente não concorde de forma nenhuma. Não é possível, Einstein falava sobre isso, nós solucionarmos um problema no mesmo nível que o problema se encontra, né? Se nós estamos aqui, nós falamos sobre a regeneração humana, nós falamos sobre um pensar de forma diferente, agir de forma diferente, agir da forma como o Joaquim falou ainda há pouco, narrou sobre a questão do carro dele que foi rebocado, e mesmo o carro dele sendo levado, ele agia com tranquilidade, com serenidade. É comum nós vermos até crimes sendo cometidos numa pequena batida de carro. Eu tenho certeza que o Joaquim foi muito fraterno naquela hora. Então nós precisamos sermos fraternos. Mesmo que um indivíduo, um irmão, uma irmã, seja quem for, traga um pensamento diametralmente oposto ao que nós acreditamos, tudo bem. A vida una está ali. Aquele irmãozinho é uma manifestação dessa espiritualidade que nós acreditamos. Então, acredito que nós precisamos falar muito em fraternidade, para nós começarmos a falar em liberdade. Se bem que são coisas que caminham juntas, né? E uma seja pressuposto da outra. Eu acredito que quanto mais eu falar, mais eu vou complicar, porque é um pensamento ou um sentimento que não cabe em palavras. Certo. Joaquim? Eu tenho certeza que eu tenho nenhuma ideia do que seja verdade. Porque a verdade ela está naquele mundo da unidade, né?
Lá a coisa está, e flui, e é tudo uno, né? Eu não conheço esse mundo aí, não, né? Suspeito, admiro, estou olhando, mas não tenho a menor ideia do que é verdade, né? E sobre vida e ação, tem um livrinho de Karma Yoga que eu abri assim, e curioso que era yoga, mas tinha aquela frasezinha de São Paulo, que diz assim: a fé sem obras é nula, né? E eu tenho para mim que nessa minha trajetória teosófica, eu sou muito mais útil e até, digamos, mais teosofista fora da salinha, fora desse ambiente, né? Que a gente vê assim, antes de nós estarmos aqui, nós fizemos uma pequena reunião, agora eu já não lembro se foi o Marcos ou o Gabriel, fez uma provocação bacana também, em que momento que o conhecimento se torna sabedoria, né? Eu me lembro que uma questão parecida, eu me pus um tempo atrás, e eu disse assim, como é que a gente sabe que uma decisão é uma boa decisão, entre várias que a gente pode ter? E eu tive, pela programação neurolinguística, uma pista, e que eu tenho olhado ela com atenção. Na verdade, pelo budismo também, que eles falam o brilho no olho, né? Que é o corpo. O corpo manifesta muita sabedoria se a gente prestar atenção. Então, diante de um episódio, a nossa fisiologia reage, né? Ou aquela coisa que anima essa fisiologia. Então, é um bom indicativo. Então, eu quase perdendo com a janela que eu vou abrindo, assim, eu estou conversando com uma pessoa e eu vejo que a pessoa começa a ficar quietinha, o olho começa também a regalar e aquilo começa a fazer sentido. Eu digo, daqui a pouco eu me dou conta, opa, estamos num patamar bacana. E a pessoa começa a reagir diferente, fazer aquelas... Eu digo, bom, agora eu tô conseguindo ser um pouquinho teosofista. Nessa relação 1 para 1, assim, né? Então, isso eu acho bacana. Pronto. Obrigada. Marcos? Engraçado é que quando eu fui convidado para fazer parte desse trabalho, eu suspeitava que eu não iria ter nada o que falar sobre o assunto, e agora eu estou pensando assim, meu Deus, por que a gente não tem mais tempo? Mas... porque agora você atiçou minha vontade de falar um monte de coisa e eu não vou conseguir porque não vai dar tempo. Mas assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que a vida é ação e ação é karma. Então tem a ver com aquilo que eu falei nesse instante. Então a gente está assumindo aquilo que a nossa vida está produzindo e que nós temos como vida dentro da energia. Vida também é prana, é uma das forças primordiais. Então a gente está mobilizando uma energia, atuando com uma força primordial, sendo co-criadores, então a responsabilidade é muito grande. E aí me remonta a uma questão assim, quando eu li o livrinho de esse livro, né, que nós estamos comentando agora, O Verdadeiro Trabalho da Sociedade Teosófica, eu vi esse livro como uma complementação desse outro livro que eu estudei para o meu doutorado. É um livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, O que é Filosofia. Eles dois, eles são materialistas, mas eles fazem uma descrição de filosofia contemporânea. Eu estou mostrando esse livro porque eu sei que não vai dar tempo de eu falar tudo que ele tem, mas ele explica o que é ciência, filosofia e arte. Ele não coloca religião. E, de certa forma, tudo que ela fala de religião aí complementaria de uma maneira perfeita. Porque a gente quando fala em ciência, filosofia e religião, a gente se remonta a uma forma antiga de como se pensava dentro da filosofia, ciência, filosofia e religião. Porque, por exemplo, ciência atualmente é somente aquilo que você pode colocar em uma relação, estabelecer uma relação uma coisa com outra, é o que está nas planilhas. Porque no momento que você fala sobre ciência, você não está fazendo ciência, você está falando sobre ciência, aí já é filosofia. Entende? Então, por isso que ela é muito feliz quando ela coloca que ter um estado de cientista, uma mente de cientista, é coerente, porque é você ir buscar os fatos, né? Esses fatos não são só físicos, são psicológicos, porque a gente atua, nossa ação, nosso karma, nossa ação está no nível físico, no nível astral, emocional, no nível mental, em todos os níveis. Então, analisar diretamente os fatos, né? Não só um experimento de laboratório, que é científico, não, mas um experimento psicológico também é. Mas você pode ter um resultado nesse experimento e aquela função, fiz isso e aconteceu aquilo, isso é ciência. Mas quando eu começo a interpretar, já é filosofia. E ela não fala
de religião porque eles não falam de religião porque eles são ateus, né? Mas a gente complementaria muito bem com o que ela explica que é religião, que não é nada daquilo que a gente pensa, né? É somente um grupo de pessoas que podem pensar o que quiser e aquilo ali é religião. Não, porque tem um corpo de crença que está associado em algo que está em outro nível. Então, se a gente pensa ciência, filosofia e religião não apenas como áreas de saber, mas como formas de obter conhecimento sobre a verdade, a gente precisa de todas elas. Ciência, filosofia, religião e arte, porque cada uma vai contribuir com uma faceta da aprendizagem desse mundo real. Um é sobre os fatos, o outro é os conceitos criados sobre os fatos, o outro é as crenças que vêm das revelações do âmago do ser, lá de Budi, né, que seria a religião, e por último tem a arte, que ainda também, que são os afetos e os perceptos, que são as coisas que faz mobilizar a nossa sensação, porque a estética vem de estesia, sensação, sentimento. Então, quando a gente muitas vezes vê pessoas dizerem assim, eu não entendo nada de arte, eu digo logo à pessoa, você não precisa entender, você precisa sentir, porque o meio de obtenção de conhecimento ou de verdade através da arte não é pelo conhecimento, é pelo sentimento, pela sensação. Da mesma forma, a filosofia através de conceitos, a ciência através de funções e de relações entre as coisas. Então, a gente não vai conhecer a verdade absoluta, mas a verdade que é cabível a gente como ser encarnado na Terra é utilizar todos esses recursos que vão dar validade a algum fenômeno, a algum acontecimento. Então, validar esses conhecimentos é utilizar todos esses recursos que a gente tem em mãos para poder buscar essa verdade, e, entre eles, a verdade intuitiva, a verdade da religião, que é a verdade que vem de dentro, né? Mas não a qualquer religião, a verdade que está acima de toda religião, que talvez seja a verdadeira religião. Maravilha, Marcos. O Jacó levantou a mão, o Adolfo também tinha levantado. Jacó? Eu prometo que eu serei breve. Na teosofia, a gente não costuma relatar a evidência, mas é muito comum, quando faz a harmonização, você perceber a equalização espiritual dos presentes por aquele espírito maior. No grupo de espíritas também que eu trabalho, isso é muito normal, é muito tranquilo. Mas na Igreja Católica, eu trabalhei 5 anos na coordenação do estudo da Bíblia, assisti muitas missas e tal. E uma das minhas verdades é que dentro de uma missa não existe harmonia, porque eu nunca vi isso acontecer lá. Só que o mês passado eu fui numa missa de 7º dia, com 7 ou 8 famílias. E quando o padre começou a falar, todo mundo se acendeu, parecia uma lâmpada fluorescente. Então, aquilo que o padre falou foi a verdade que todo mundo foi buscar, porque todo mundo perdeu um ente querido, e ele colocou uma palavra de conforto, uma definição, uma maneira de encarar, né, a perda, que serviu para todo mundo. Quando ele fez isso, todo mundo se elevou ao espírito mais alto presente. Eu não sei quem era, se era o padre ou se tinha algum Cristo presente. Mas para mim foi uma surpresa. Eu percebi que a verdade era para todos e a minha se quebrou, porque eu achava que na Igreja Católica essa harmonia não era possível. Só para assim, a gente ter uma visão, né, de como a verdade se processa, porque ela vem de acordo com o que você está pronto para receber. Obrigada, ela é espontânea e democrática, né? Ela não escolhe, né, o lugar onde ela vai aparecer. O Adolfo quer falar, Adolfo, alguma coisa? Você tinha levantado a mão. Eu estava ouvindo o Marcos e me veio a questão da abordagem transdisciplinar, né? Quer dizer, tem as diversas disciplinas e tem aquilo que está entre as disciplinas e está além das disciplinas, né? Eu acho que estudar um pouco da abordagem transdisciplinar e ver esse conhecimento que está aí colocado, o pessoal da holística trabalha um pouco com essa abordagem, ela faz a gente acessar um pouco desse conhecimento e o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, ele se propõe a isso, né? A um estudo comparado, né, de religião, ciência e filosofia, e quando a gente fala de religião, a gente tem alguma dificuldade, às vezes, de dizer aonde que esse conhecimento está, aonde que essa verdade está, mas a gente tem que lembrar sempre que a religião, ela tem 2 níveis, pelo menos, né? Tem aquela religião que é para o público, que todas as igrejas têm, e ela tem aquela que é para o grupo mais interno. Então, mesmo no cristianismo, como o Jacó estava falando,
tem a gnose, né? No judaísmo tem a cabala, no islamismo tem o sufismo, quer dizer, todas as religiões têm um movimento mais interno para aqueles que querem aprofundar esse conhecimento pelo caminho da religião, com uma abordagem filosófica amparado também pela ciência. E eu acho que falta mesmo, como o Marcos falou, também numa dessas leituras me veio, falta a questão da arte quando se fala da teosofia, porque a teosofia, ela fala de ciência, ela fala de filosofia, ela fala das religiões, mas ela teria que falar da arte também, porque a arte fala da estética, fala da beleza, e perceber esse plano divino é o encantamento que surge dessa beleza, sabe? Então eu acho que isso deveria ser acrescentado aí no nosso... É isso. Certo. Obrigado. Meus queridos, então, nosso tempo acabou. Eu só queria corroborar com o Marcos a última fala que ele disse, que quando você foi convidado para participar dessa mediação hoje, você estava preocupado que não sabia o que dizer, se ia ter assunto. Eu confesso que eu também estava muito preocupada quando o Otávio pediu para eu fazer esse papel aqui. Falei, gente do céu, e agora, o que eu faço da minha vida, né? Aí fui tentar, li o livro, fiz anotações e tudo. Mesmo assim, eu estava muito preocupada, porque eu não sabia como abordar o assunto. Mas é impressionante como o trabalho em grupo ele acontece. Parece que uma mente alimenta a outra. E você vai puxando coisas que você não tinha. As perguntas a primeira pergunta até tinha noção que eu ia começar fazendo através dela, mas o resto foram ganchos que eu fui pegando, sabe? Parece que a mente de vocês se conectaram com a minha, sabe? Que coisa impressionante. Então, a minha gratidão é eterna a vocês, agradeço ao Otávio, agradeço ao Centro Raja, à Sociedade Teosófica, a Teosofia, Madame Blavatsky, mestre, enfim, agradeço todo mundo, sabe? Porque isso aqui é muito bom, sabe? Eu tenho certeza que eu serei outra pessoa a partir de hoje. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a compreensão pelas minhas derrapadas, mas estamos aí, sabe? Vamos continuar o nosso trabalho de, né, sermos um veículo para a regeneração de toda a humanidade.